A doença mental assusta. Em todos os países construíram-se gigantescas instituições, tanto para cuidar dos doentes mentais como para proteger a sociedade. Qualquer pessoa pode sofrer problemas de adaptação ou ter dificuldade em viver. Então, é normal consultar um terapeuta. Mas esses distúrbios ocasionais são bem diferentes das doenças mentais. Nesse programa, apresentaremos algumas dessas doenças: os estados de ansiedade grave, a depressão e a esquizofrenia. Antigamente, classificávamos as doenças mentais em neuroses e psicoses. As neuroses eram as doenças que podiam ser tratadas e das quais o paciente tinha consciência. As psicoses eram as mais graves, que o tornavam incapaz de funcionar em sociedade. Essas etiquetas, às vezes, tinham consequências terríveis. Muitos pacientes eram internados e, sob o pretexto de que eram incuráveis, não eram tratados e aguardavam a morte como uma libertação. Atualmente existe uma nova classificação das doenças mentais. Definiram-se 16 categorias. Já não é mais tão simples como neuroses de um lado e psicoses do outro. Essa tentativa de uma linguagem comum já serve de referência para a comunicação entre os terapeutas e se espera que um dia ela seja aceita por todos. Nessa nova classificação, os distúrbios da ansiedade ocupam um lugar importante. A vida é cheia de acontecimentos que provocam tensões. Os primeiros anos de escola, a escolha de uma carreira, a aposentadoria, criam em todo mundo uma ansiedade normal. Essa ansiedade pode até ser estimulante. As datas marcadas, os exames, as entrevistas, a competição podem levar qualquer um a se superar. Mas, às vezes, a ansiedade atinge proporções tais que o indivíduo perde todos os recursos. Ela torna-se, então, patológica. Felizmente, existem hoje tratamentos eficazes contra esse tipo de ansiedade. Todos nós sentimos, nos momentos difíceis da vida, um estado psíquico caracterizado por uma inquietação difusa. Esse estado, ansiedade, pode ser comparado a um som cuja intensidade varia em função dos problemas que encontramos. Habitualmente, esse ruído de fundo psicológico é suportável, mas pode se intensificar a ponto de ultrapassar nosso limite de tolerância. Tornando-se incontrolável, a ansiedade é uma fonte de sofrimento e reduz consideravelmente a qualidade de vida. Até algum tempo atrás, essas doenças da ansiedade, incluindo as fobias, resistiam aos esforços empregados para tratá-las. Mais recentemente, cientistas e médicos obtiveram conquistas notáveis na compreensão e no tratamento dessas doenças. Sempre houve pessoas que sentem um medo persistente e exagerado de animais, objetos e situações que, em si, apresentam pouco ou nenhum perigo. Esse medo, que se manifesta por uma ansiedade insuportável, pode se tornar tão forte que suas vítimas evitarão sistematicamente tudo que pode provocá-lo. O simples fato de imaginar o objeto desse medo faz essas pessoas se tornarem irracionais. Esse medo chama-se fobia. Durante muito tempo, as vítimas de fobias viam-se impotentes diante de certas condições. Mas hoje, a maioria pode se livrar definitivamente do medo graças a um tratamento chamado dessensibilização sistemática. A dessensibilização sistemática ajuda os pacientes a controlar suas reações quando estão na presença do objeto do medo. Uma pessoa que teme entrar num avião aprende primeiro uma técnica de relaxamento. Depois, ela é exposta progressivamente às diversas situações de uma viagem de avião. Durante as sessões de terapia, ela escuta uma fita que a faz imaginar que está viajando de avião ou examina um filme simulando sua entrada num aeroporto.
Durante a sessão, a paciente controla seu estado de relaxamento com a ajuda de um aparelho de biofeedback, que mede a condutividade elétrica de sua pele, uma função ligada à tensão nervosa. Ao fim de algumas semanas de tratamento, 80% a 90% dos pacientes superam essa etapa com sucesso. Eles se sentem então capazes, pela primeira vez em suas vidas, de empreender uma viagem de avião verdadeira. As vítimas da fobia somente experimentam a ansiedade na presença do objeto de seu medo ou imaginá-lo. Mas existem outros tipos de pessoas atingidas por perturbações de pânico. As vítimas dessa doença experimentam durante todo o tempo uma ansiedade flutuante e de tempos em tempos são atormentadas por fulminantes crises de pânico. Esses ataques não estão ligados a nenhuma situação onde exista um objeto determinado. Sobrevindo, não importa quando, não importa onde, eles paralisam completamente a vítima. Ela se sente dominada pelo medo de morrer ou de ficar louca. Ela experimenta também violentos sintomas físicos. Seu ritmo cardíaco pode se acelerar de 150 a 200 pulsações por minuto. Ela pode sentir-se sufocada e mesmo ver seu espírito desligar-se do corpo. Esses ataques resolvem-se por si próprios ao fim de 10 ou 15 minutos. Mas a vítima, totalmente esgotada, fica daí em diante temerosa com a possibilidade de uma nova crise. Por muito tempo perplexos diante da inquietação do pânico, os cientistas têm agora uma hipótese sobre sua origem. Eles acreditam que essa doença tem suas raízes na hereditariedade e no cérebro de quem sofre desses ataques. As pessoas que têm um parente próximo sofrendo de pânico correm 10 vezes mais o risco de serem vítimas dessa doença. Isso leva a concluir que um gene, uma dessas partículas que controlam a hereditariedade, predispõe o desenvolvimento da síndrome de pânico. Esse gene misterioso induziria, por sua vez, modificações na estrutura e no funcionamento do cérebro. Com um scanner de ressonância magnética, aparelho de visualização capaz de